Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais. Podcast que fala sobre coisas importantes, porém inúteis. Neste episódio estamos dando continuidade à nossa série de análise sobre o livro O Poder, de Bertrand de Juvenel, onde nós vamos falar mais um pouquinho, mais uma parte dessa obra. Mas antes de começar a falar a respeito dela, peço a vocês para nos seguirem nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Telegram, no Getter. E também nas plataformas YouTube, Rumble, Spotify, Anchor e Apple Podcast, entre outras. Curta, compartilhe e nos ajudem a crescer, que faz toda a diferença para a gente continuar produzindo nosso material aqui. Então, hoje nós vamos falar aqui da quarta parte do livro de Bertrand de Juvenel, composta de 3 capítulos, cujo título é O Estado como Revolução Permanente. É um título bem provocativo que rompe, de certa forma, com uma visão muito recorrente do Estado como uma força, ou um obstáculo, melhor dizendo, aos processos revolucionários, aos processos de transformação social. Então, aqui a gente vai ter uma perspectiva bem diferente daquela que normalmente as pessoas têm a respeito da relação entre Estado e revolução. E também nós vamos refletir sobre 2 pontos a esse respeito. O primeiro deles é qual é o verdadeiro freio do poder, a tradição ou o racionalismo moderno? E o segundo, nós formulamos a partir da seguinte pergunta: onde há menos liberdade? Na obediência ao poder central ou aos poderes intermediários? Das comunidades, das associações privadas, enfim. Mas antes de a gente começar a nossa reflexão, nosso bate-papo, vamos fazer um pequeno resumo aí dos 3 capítulos que compõem essa parte do livro do Bertrand de Juvenel, começando aí com o Madaloso. Tudo bem, Madaloso? Tudo bem. Bom, tudo bem a todos aí. Então, vamos começar então por esse capítulo 9, né, que se chama Poder, o agressor da ordem social. Nesse capítulo, o Juvenel analisa o que para ele é uma constante histórica, que é essa luta do poder central com a aristocracia. Aqui, poder central não quer necessariamente dizer que é o poder do rei ou o poder do Estado-nação, né? Embora no contexto da história moderna é isso que a gente pode identificar como poder central, né? Mas o Juvenel, por exemplo, menciona o caso de Atenas, em que governantes como Solon, né, quebraram o poder dos clãs, substituindo-os pelo poder do governo central de Atenas, né, ou de uma cidade-estado. Então, de acordo com o Juvenel, né, essa tensão, essa luta, né, entre o poder central com os poderes intermediários, né, que muitas vezes, né, ao longo da história pode se manifestar aí como a aristocracia, geralmente como se manifesta, né, na história ocidental, né, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna né, sob a forma da aristocracia. Então, o que o poder geralmente faz para conseguir derrotar essa aristocracia, né, o que o poder fez, é se aliar com o povo. Por sua vez, o povo muitas vezes acaba aceitando a expansão do poder central às custas das autoridades intermediárias, porque isso não necessariamente resulta em mais opressão para o povo e na perda de liberdades. Na verdade, às vezes, o fortalecimento do poder central, né, pode muito bem vir a ser um benefício para o povo. Por exemplo, mais para o final da Idade Média, né, na formação inicial do Estado moderno, eu estou me referindo aqui ao século XIII, XIV, né, é sabido que o povo recorria cada vez mais à corte dos reis para remediar abusos cometidos pelos senhores locais. Então, dessa forma, o povo acabava conseguindo um poder que lhe protegesse das pequenas tiranias locais. Ao passo que o rei encontrava um aliado, né, na busca pelo aumento do seu poder. E essa aliança do povo com o rei, né, ou com o poder central, é uma constante histórica, né, de acordo com o Juvenel. E, na verdade, então,
o que o povo muitas vezes viu ao longo da história, né, nessa expansão do poder central, não foi uma perda da liberdade, mas uma mera troca do seu senhor, né, com o detalhe de que essa troca foi muitas vezes vantajosa para o povo e algumas vezes também desvantajosa, né? Isso não significa que o fortalecimento do poder central vai ser sempre vantajoso para o povo. Mas nesse período, né, ali da transição da Idade Moderna para a Idade Moderna, sem dúvida teve assim, certas vantagens. Então, né, em certo período da história, né, nessa transição aí, o povo via essa mudança como algo geralmente vantajoso, né? Mas isso não significa também que a completa destruição dessas autoridades intermediárias vai necessariamente resultar em um aumento de liberdade, né? É preciso, então sempre tem um limite, né? E de acordo com Juvenal, essas autoridades elas representam uma barreira ao avanço total do poder central, né? São essas autoridades que contrabalanceiam o poder central. É necessário ter essas autoridades intermediárias para impedir que o poder central se expanda de forma ilimitada. Para o Juvenal, o poder, né, como o título desse livro, né, livro na verdade é uma parte, né, uma parte do livro, né, mas ele chama esses super capítulos, né, que englobam mais de um capítulo de livro. Né? Então nesse livro 4, se eu não me engano, o título é Poder, o Estado como... Como é que é? É Estado como revolução constante, alguma coisa assim, né? Deixa eu procurar aqui. A gente está aqui improvisando aqui. Peraí só um pouquinho. O poder agressor da ordem social e depois o Não, mas poder... o título do livro é o Estado... o Estado como revolução permanente. Como revolução permanente, exatamente. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? É que o poder ele não é conservador. Né? O poder central é essencialmente destruidor da ordem social vigente, que é sustentada pelas autoridades intermediárias. Então, claro, se nós analisarmos o poder em um determinado momento estático, né, ele parece ser, assim, de fato, um mantenedor da ordem social. Né? Ele realmente vai manter aquela ordem, se tu analisar como uma fotografia, assim, né? Um frame só, né? Um momento específico, né? De fato, o poder central funciona como um mantenedor da ordem, daquela ordem. Mas se vermos o poder à luz do seu movimento histórico, né, à luz da sua ação ao longo do tempo, né, nós vemos que a principal função do poder é a destruição das autoridades intermediárias e, portanto, da ordem social vigente, né, porque essas autoridades elas são indispensáveis para a manutenção da ordem social. Então, a destruição dessas autoridades intermediárias, né, e a substituição dela por apenas um único poder. Ele também assinala mais adiante que é claro que a completa destruição das autoridades intermediárias, né, nunca vai ocorrer. Sempre irão surgir novos poderes intermediários, talvez não tão fortes como os poderes intermediários anteriores, em certos casos, né, de natureza diversa, né, diferente, mas a completa atomização da sociedade ela nunca vai existir. Né? A atomização no sentido de que um lado fica um indivíduo sem nenhum laço social, né, que não pertence a nenhum grupo, que é apenas um indivíduo atomizado, né, e de outro soberano, o rei, né, o Estado. Né. A gente pode até chegar muito perto disso, né, como uma linha assim que vai se prolongando, né, mas nunca chega no destino final. Né. Ela vai indo, e vai, quando vai chegando no final, vai curvando, vai chegando cada vez mais próximo, né? Mas nunca chega, né, no destino final. Da mesma forma, né, ou, por exemplo, uma outra analogia, se a gente pegar um número, né, e dividindo infinitamente esse mesmo número, né, a gente nunca vai chegar a zero, a gente vai chegar bem próximo disso. Então, a gente pode dizer assim, de repente, nos regimes comunistas, né, onde realmente todas, né, ou quase tudo, né, das autoridades intermediárias foram destruídas, né, mesmo em regime comunista, em algum momento, é claro que a gente vai encontrar algum tipo de autoridade intermediária, né, mesmo que chega... mesmo que seja muito pouco, mesmo comparado ao poder central, essas autoridades são quase que insignificantes. No caso da sociedade ocidental, essas novas autoridades intermediárias, né, que surgiram, né, no lugar da igreja, né, a igreja também, muitas vezes, né, pode servir como uma dessas autoridades intermediárias, né. Então, né, na história da sociedade ocidental,
né, no lugar da igreja, da nobreza, né, das guildas, né, da comunidade. O que surgiu? Foram justamente as grandes corporações. E depois, ainda, mas bem mais tarde, já no século XX, chegam os sindicatos, né? No final do século XIX, século XX, enfim. Durante essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, os capitalistas foram aliados importantíssimos na destruição da nobreza local. Eles sempre foram muito favorecidos pelos reis, né? Sempre foram colocados em cargos importantes, né? No lugar dos nobres, né? Muitas vezes, né, os nobres eram retirados, né? Um nobre era retirado para que um burguês fosse colocado no cargo. Eles concediam empréstimos para os reis financiarem seus exércitos, etc. Né? Concediam conselhos, né? Muitos deles eram versados em direito, né? Tinham estudado direito romano. Mas então, depois, né, que os capitalistas se transformaram no poder intermediário, né, as corporações acabaram se transformando no poder intermediário, então os reis passaram a favorecer outros grupos para quebrar os capitalistas, que foram os sindicatos. Né? O Juvenal, ele, inclusive, diz que, olha, o Estado favorecer os sindicatos não ou né, nacionalizar indústrias, enfim, não é necessariamente uma política socialista, né? É lógica interna do poder. Né? No momento em que os capitalistas se torna um grupo intermediário, né, que se coloca entre o Estado e o indivíduo, é natural que o Estado queira também destruir esse grupo, como fez com a nobreza. Né? E para o Juvenal a história é isso, né? Essa constante luta entre o rei e os poderes intermediários. E esses poderes intermediários, às vezes são nocivos para o povo, e às vezes ajudam a proteger o povo contra os abusos do poder central. Né? Mas assim, não importando se são benéficos ou maléficos, né? Enfim, essas autoridades, né, intermediárias, elas sempre vão ser, de alguma forma, pulverizadas, né? Elas tendem a ser destruídas pelo poder central, e não importando se essas autoridades intermediárias ou se o poder central, né, se qualquer um dos dois são benéficos ou maléficos, não importa isso. O que importa é que, né, a história do Ocidente nos últimos 1000 anos cada vez uma expansão cada vez maior do poder central, que destrói as autoridades intermediárias, né? Aí, né, essas autoridades, né, a partir da destruição, né, surgem outras autoridades intermediárias que são novamente destruídas pelo poder central, e elas vão, né, progressivamente sendo destruídas, né, e novas acabam surgindo, mas sempre mais fracas, né, sempre cada vez mais fracas, né, e o poder central cada vez mais forte. No capítulo seguinte, que é o capítulo 10, o Poder e o Povo, o Juvenal ele aprofunda certos pontos mencionados no capítulo 9. Ele dá vários exemplos históricos dessa luta, né? Que eu acho que infelizmente, a gente não tem tempo de entrar aqui. Né? Então, vou tentar ser mais breve, né, no resumo desse capítulo. Então, ele dá vários exemplos históricos e ele faz uma comparação muito interessante, né, entre a monarquia inglesa e a monarquia francesa. Para ele, a principal diferença entre a monarquia inglesa e a monarquia francesa é que a inglesa, né, na inglesa, a nobreza conseguiu impedir a sua destruição pelo rei. A Inglaterra sempre teve um parlamento, né, que era onde as forças da nação, né, os poderes intermediários se congregavam, né, e ofereciam uma resistência ao rei. Né. Parlamento que, né, no século XVIII não era só nobreza, né, era nobreza, a burguesia, né, os interesses, era uma mistura de nobreza e interesses mercantis. Né. A nobreza francesa, pelo contrário, né, ela não teve uma organização e inteligência o suficiente para formar um contraponto ao poder do rei. No início existia, né, o que se chamava de parlamento francês, né, mas esse nome é um nome enganoso, porque o parlamento francês ele não era uma casa legislativa, o parlamento do antigo regime. Né? Ela não tinha a mesma função do parlamento inglês. O que existia na França, né, que a gente poderia ser uma analogia ao parlamento inglês, né, ao Congresso, enfim, seria os Estados Gerais, né, mas tinham, né, poderes muito limitados e eram convocados de forma muito rara, né, mais rara do que, né, o parlamento francês. Para ter uma ideia, quando foi convocado em 1789 os Estados Gerais, a última vez que ele tinha sido convocado, antes de 1789, tinha sido, se não me engano, em 1614 ou 1617, alguma coisa assim. Mas fazia bem mais de um século. Então, esse órgão, né, que se chamava Parlamento Francês, né, na verdade tinha uma capacidade mais judiciária do que legislativa. Era uma espécie de Suprema Corte, digamos assim. E também um órgão que publicava e colocava em efeito
as leis promulgadas pelo rei, né? Ou seja, era um órgão que tinha um certo poder, né? Um poder que, né, na época do Luís XIV, do absolutismo, foi bastante diminuído, né? Mas no início esse parlamento era composto por nobres, né? Mas ao longo do tempo, o rei francês foi infiltrando pessoas do povo, principalmente burgueses que tinham se formado em universidades e tinham, né, título acadêmico, né? A gente diria hoje eram os doutor, né? E essas pessoas, né, claro, elas estavam subordinadas ao rei, elas deviam ascensão na carreira delas ao rei, e, portanto, elas eram leais ao rei e decidiam os assuntos da forma como o rei queria, né? Então essa foi uma das formas em que o rei francês se alia ao povo para destruir a nobreza. E a nobreza francesa foi, ao longo do tempo, muito enfraquecida. Teve até momentos em que a nobreza francesa se revoltou, né, de forma violenta contra o rei, mas sempre de uma forma desorganizada e sem saber se defender de forma efetiva. Com a nobreza destruída, os reis conseguiram governar de forma mais ou menos autocrática, né? A gente chega ali, né, no ápice da monarquia absolutista e depois, né, a gente passa ali para o século XVIII, né, em que a monarquia não era tão absoluta como no tempo do Luís XIV, né, mas era bem forte, né, ali na metade do século XVIII, enfim, já indo para a época da Revolução. E muitos nobres acabaram recuperando, né, os cargos, alguns cargos que eles tinham no fim da monarquia, né, nesse parlamento e na burocracia, né, em outros órgãos da burocracia. Mas o prestígio, né, nesse momento em que eles recuperaram esses cargos no final do século XVIII, o prestígio dos nobres não vinha mais da terra, né, ou da condição de nobre, mas do cargo, né, do próprio cargo. Ou seja, a nobreza francesa ela foi destruída, né, mesmo com muitos nobres posteriormente reconquistando cargos na burocracia do rei. Eles só têm algum poder e prestígio, né, enquanto funcionários da burocracia do rei, ou seja, eles dependem do rei e não são independentes como a aristocracia inglesa. E na Revolução Francesa, quando a monarquia é abolida, já havia então esse imenso aparato estatal altamente centralizado, pronto para o terror, né? E depois para o Napoleão. Então, dando seguimento aqui, o último capítulo dessa parte, né, que o Juvenal chama de livro, se chama O Poder e as Crenças. O capítulo ele trata da relação, portanto, entre poder, crenças, mas também o direito, o sistema jurídico, as leis. E ao contrário do que é normalmente falado, as crenças não são inventadas e não são uma invenção do poder, segundo Bertrand de Juvenel. Mas para entender isso, é preciso, antes, a gente definir o que o autor quer dizer por crenças. Nesse contexto que ele está analisando, das relações políticas, da construção do poder, em transformar a sociedade para cada vez mais crescer sobre ela, crenças querem dizer, basicamente, o conjunto de normas e valores tradicionais de uma sociedade. Ou, para utilizar a expressão de Russell Kirk, filósofo conservador norte-americano, é a ordem moral duradoura de uma sociedade. Isso são as crenças. E então, segundo Juvenal, essa ordem moral produz duas fontes de direito independentes e limitadoras do poder. Ou seja, fontes que constroem um direito independente do poder político e limitam, né, e submetem o poder político, que a gente pode dizer, o direito costumeiro, né, o direito que advém dos costumes. Em alguns momentos ele chama esse de direito dos homens, e o direito divino, né, os mandamentos da lei divina que várias sociedades incorporam para dentro de si. Ou seja, a ideia de um direito natural, de uma lei objetiva, né, muito parecido com aquilo que C.S. Lewis analisa em Abolição do Homem, livro e obra que a gente já comentou por aqui no Ordem Natural Podcast. O direito costumeiro ele vigora nas sociedades simples e primitivas, segundo Juvenal. E o direito divino na juventude, entre aspas, das grandes civilizações, né, no início das grandes civilizações. O autor ele vai argumentar que esses dois tipos de direito, especialmente quando são combinados e se reforçam mutuamente de maneira prática em instituições, em mecanismos, enfim, produzem um limite ao poder.
né, que tem se demonstrado ao longo da história um dos limites mais eficazes ao poder quando as suas bases, né, para a sua realidade, para a sua prática, não são corroídas. E, portanto, também limita, obviamente, o poder tirânico, despótico dos governantes. Por quê? Porque os governantes são obrigados a exercerem o poder sobre as limitações dessas duas formas de direito que não nascem de nenhuma vontade política. Então, a razão é que estes são sistemas que retiram do poder a capacidade de legislar e desperta, ao mesmo tempo, na sociedade, nos indivíduos, uma forte objeção a inovações e transgressões que representam rompimento com o processo de conservação e aperfeiçoamento da tradição e da vontade de Deus, assim entendido pela sociedade. Dessa forma, o poder precisa criar uma noção de direito, né, uma nova concepção sobre o que é o direito, e, ao mesmo tempo, estimular os conflitos particulares na sociedade, para que o sentimento, de um lado, o sentimento de ordem seja abandonado, e, de outro, os direitos, os sistemas jurídicos que se pretende substituir se mostrem incapazes de resolver esses novos conflitos. Então, o Estado ele tem que estimular novos conflitos dentro da sociedade para justamente fazer com que os indivíduos recorram nos seus conflitos a outras fontes do direito que não o costume ou a lei divina. Então, como é que o poder vai fazer isso? Bertrand Juvenal vai dizer que, primeiro, estimulando e acentuando justamente esses conflitos, mas especialmente através do contato com outras culturas, que insere dentro da sociedade, em alguns casos, as ideias de relativismo e de que o direito é uma mera convenção humana, uma variação cultural que cada sociedade encontra para si num determinado momento, mas que não existe nada de objetivo, nada de natural nas leis e nas normas de uma sociedade. Segundo, que as tradições e o direito divino são instrumentos, invenções e superstições que favorecem os poderosos, que deve ser substituída por uma razão crítica, um racionalismo científico. Então, opõe tradição à razão, à ciência, para justamente tirar a validade, tirar o conteúdo ou a imagem de verdade dessas outras duas fontes de direito, o tradicional e o divino. Além disso, em terceiro lugar, criando uma outra fonte do direito, que são as assembleias legislativas, que, como o Madaloso falou, começam com meros colegiados consultativos, palavrinha difícil, né? Trava-língua, para justamente criarem novas regras, né? Sobre a desculpa de que as instituições tradicionais não dão conta mais das novas questões que emergem dentro da sociedade. E que, ao contrário do que normalmente se imagina, as assembleias legislativas, compostas por representantes e tudo mais, né, não são freios para o poder, mas instrumentos para que o poder regule e normative cada vez mais a sociedade. Basta ver que a história recente, né, da modernidade, onde surge com maior força essas assembleias legislativas, ela não para, né, de regular a sociedade, de avançar sobre ela cada vez mais. As burocracias, os aparatos burocráticos se tornam cada vez maiores, os impostos cada vez mais extensos e complexos, mostrando que, muito pelo contrário, em vez de ser um freio ao poder, se tornar um instrumento do poder. Tem uma parte muito interessante que ele diz que antes das assembleias, né, o rei estava sujeito ao costume, à lei divina, e não tinha muito o que fazer, né? É um erro achar que o rei era absoluto antes do surgimento dessas assembleias. Mas a partir, né, das assembleias, o rei, né, no momento em que ele quer mudar, né, quer inovar, quer mudar o direito, ele convoca as assembleias para conseguir apoio, né, das autoridades locais, e aí ele tem muito mais apoio, né, muito mais força para mudar, né, para inovar. Exatamente. E por último, o poder muda o foco da sociedade, que antes estava na preservação da ordem e na preservação das conquistas do passado, para a ideia de progresso, a esperança do progresso. Em resumo, a desconstrução dos verdadeiros limites do poder, que são o direito costumeiro e o direito divino, é realizada por três forças que se colocam em movimento
quando o poder estimula os conflitos de interesses e de paixões dentro da sociedade. E, nesse sentido, cabe destacar que é por isso que o Estado ele é revolucionário, no sentido de que ele busca a desestabilização da ordem, exatamente para fazer avançar essas três forças. O racionalismo crítico, que é essa racionalidade que vai questionar a tradição, o conhecimento acumulado que passou pelo teste do tempo, como mera superstição, obscuridade. O utilitarismo, que vai fazer com que as normas sirvam a ideais como o bem-estar, né, a utilidade geral, e não mais sejam manifestação de uma ordem transcendente, seja escrita pelos antepassados, seja inscrita pela noção de Deus. O relativismo, né, onde as normas e o direito são apenas convenções, o que é certo para mim não é o certo para outra pessoa ou para outra sociedade. E o utopismo, né, a ideia de que a sociedade perfeita se encontra no futuro e que é preciso, né, reordenar a sociedade a partir da razão. Assim, o direito, a lei, não é mais descoberta, mas criada segundo os planos dos homens esclarecidos. Ou citando aqui, né, os parágrafos de conclusão desta parte do livro, o Juvenal escreve, abre aspas, como não perceber a coincidência do abalo das crenças do século XVI ao século XVIII com a elevação das monarquias absolutas? Como não constatar que o grande século do racionalismo é também o dos déspotas esclarecidos, incrédulos, todos convencidos do caráter convencional das instituições, todos persuadidos de que podem e devem subverter os costumes de seus povos para conformá-los à razão, todos desenvolvendo prodigiosamente a burocracia para servir seus propósitos e a polícia para dobrar as resistências? A vontade dirigente julgou-se, então, capaz de reordenar tudo. O poder legislativo desenvolveu-se e o direito não mais dominou e guiou as prescrições humanas, entendendo-se, doravante, por direito, simples resumos destas. Uma vez o homem declarado à medida de todas as coisas, não há mais nem verdade, nem bem, nem justiça, mas apenas opiniões iguais em direito, cujo conflito só pode ser decidido pela força política ou militar. E cada força triunfante entroniza, por sua vez, uma verdade, um bem e uma justiça, que vão durar tanto quanto ela. Então, eu aproveito aqui para a gente começar o nosso primeiro ponto de reflexão, porque eu acho que o que o Bertrand de Venel está descrevendo, né, a partir da modernidade, continua existindo. Nós estamos vendo diversos agentes do poder, né, no Brasil, no mundo, né, criando categorias de justiça, de bem, de verdade, né, como desculpas para avançar e controlar a sociedade, né? E tudo isso sempre com esse horizonte utópico, né, de uma sociedade melhor, de um progresso que se faz em rompimento com o passado e com a tradição. Tá? Então, é muito interessante que, nesse sentido, o racionalismo, né, ela a gente percebe lendo, principalmente essa última parte do Bertrand de Venel, o racionalismo é a mãe, né, do despotismo, é a mãe das ditaduras e do totalitarismo moderno, né, que sempre, independente do conteúdo ideológico, né, que esses regimes estão baseados, sempre se coloca, né, como portadores de uma nova verdade. E o processo, e o Bertrand de Venel dá a entender ao longo de toda essa parte, né, de que é uma espécie de ciclos, né, onde o poder avança, né, muda de forma, avança para outro degrau, né, são ciclos de construção e desconstrução, mas cuja tendência geral é de crescimento ao longo do tempo. Mas o que ele chama atenção é que essa construção, avanço do poder, não se faz através da ordem, né, de uma ideia de um poder conservador, né, mas um poder que vai estimular os conflitos, vai estimular as diferenças, né, para justamente quebrar esses poderes intermediários
né, ao se colocar ao lado, muitas vezes, da massa. Ou seja, o que o Bertrand Juvenel está nos mostrando, né, é aquela velha máxima que é preciso dividir para conquistar. Né? Ao estimular as divisões, ele conquista, né, a capacidade de ser o árbitro dessas mesmas divisões que ele mesmo criou, né? De ampliar mais controles, porque, afinal de contas, ele produz o problema e depois oferece o remédio. Isso é a marca de todos os ideais, né, que a gente está vendo aí na modernidade. Né? Inclusive, hoje, né, nós estamos assistindo essa quase em uníssono, né, não só no Brasil, mas lá fora, né, de que é preciso, né, um Estado, uma nova regulação, seja contra as fake news, seja contra crenças perigosas, discurso de ódio, né? Ou seja, os problemas imaginários, né, como o aquecimento global. Ou coisa parecida, né? Ou seja, o próprio poder estimula esses conflitos e depois aparece, né, como árbitro superior, né, e portador de uma nova verdade, cujo resultado é sempre a construção de um aparato cada vez maior. E aí eu acho muito interessante que nesse processo, eu achei esses dois conceitos muito interessantes, né? Ele diz assim, o oposto da aristocracia, que é o poder privado, que emerge quase que organicamente da sociedade, não é o povo, né? É, na verdade, a estatocracia, ou seja, aquela elite que emerge do próprio povo, né? Quando o Estado, né, vai criar novos direitos para justamente dizer que está inibindo, né, dominações, explorações, né, e cria um novo aparato e uma nova elite dentro dele. Esse processo, que é um processo de várias dimensões, né, ele mostra ali, que é muito interessante, porque nós vivemos isso, nós vivemos no mundo da crença do progresso, e não da crença que realmente é uma crença que limitaria o poder, que é a crença da continuidade do aperfeiçoamento. Tá? Nós ainda valorizamos os projetos racionalistas, ideológicos, utópicos, e nos voltamos as costas à tradição, à experiência e à sabedoria acumulada. Uma coisa que eu noto, né, é que o poder moderno, e tanto assim em autocracias modernas como em democracias modernas, ele é essencialmente ditatorial. Se a gente pegar na ditadura o que representava na origem, né, no Império Romano, por exemplo, né? Não no Império Romano, desculpa, na República Romana, né? Porque o que se esperava, né, dos governantes romanos, né? Os mantenedores da ordem, né? De alguma forma eles têm que manter a ordem, né? Eles têm que zelar pela ordem, pelos costumes, né, pelo poder divino, né, pela aplicação, no caso concreto, da lei natural. Zelar pelo poder divino, que eu digo, né, zelar, né, para que a lei, né, eterna seja cumprida. Claro, né, isso, né, não na parte ali tardia da República Romana, quando ela vai se degenerando até se transformar no Império, né, não no último século da República Romana, mas de forma geral, né, durante a história, né, de Roma, né, inclusive da monarquia, né, do período anterior. E na República Romana, quando se precisava uma inovação, né, quando se precisava que alguém fizesse alguma coisa diferente, né, e agisse de forma rápida, né, o que se fazia? Né? Se nomeava uma pessoa para ser um ditador, né, no início esse período era por 6 meses, né, para que ele pudesse, assim, digamos assim, uma dispensa, né, do ditador de seguir, digamos assim, certos costumes, né, certas leis que estão em voga, né? Por quê? Porque o ditador ele tem que inovar, ele foi escolhido para inovar, para agir rápido. Por exemplo, às vezes havia uma emergência militar, né, e aí se escolhia um ditador para lidar com essa emergência militar, e no meio, né, na forma, né, de lidar, enquanto lidava, ele podia desconsiderar e ignorar leis e costumes. Né? A modernidade é isso. Né? A modernidade, o governante moderno, né, seja um presidente de um país democrático, ou seja, né, não precisa nem ser presidente, né, pode ter alguma outra função aí na burocracia estatal, seja um ditador, né,
Na modernidade, o que é esperado do governante? É que ele inove, né? Que ele descarte o passado, né? E sempre esteja criando, né? Novas coisas, atualizando, né? Porque o mundo é dinâmico, as coisas são dinâmicas, nada tem que permanecer, né? Nada, não há assim, nenhum respeito, né, pelas coisas permanentes, né? Tudo tem que mudar. E o governante, né, que não haja, né? Que não esteja envolvido ou nesse tipo de atividade progressista, né? Ele é considerado um inapto, ele é considerado um mau governante, ele é considerado, né, ele é muitas vezes, né, se foi eleito não consegue a reeleição, né? Inclusive, ele é considerado autoritário, né? Autoritário, exato, um governante Autoritário que não queira porque... mudar a lei, que queira se submeter aos Exato. costumes, à lei, né, ao direito natural, ele é assim, ou ele não vai, assim, imagina assim, alguém concorrendo para presidente né, que diga assim, ou para qualquer cargo legislativo, não precisa ser presidente, né, que diga assim, eu não vou inovar, eu vou manter as coisas como elas são, quero inclusive restaurar algumas coisas do passado, mas assim, eu não vou mudar nada, né? Eu não pretendo, né, inovar, eu não pretendo mudar o costume, eu não pretendo descartar a lei natural. Né? Eu pretendo, se eu vou mudar alguma coisa, vai ser para restaurar, né, o que foi perdido. E por Bom, que isso? além Por dessa que pessoa ser, essa as pessoa vai ser pessoas primeiro veem completamente isso como negativo, né? Isso, desculpa te interromper, mas por que as pessoas veem isso como negativo? Porque elas foram condicionadas, eu acho que existe... O Bertrand de Venel até faz algumas menções a isso, né? Ou seja, houve todo um aparato educacional na modernidade para acostumar as pessoas a pensarem a sociedade e a maneira como a sociedade deveria ser a partir de um padrão de sociedade que não existe, ideal, utópica, localizada no futuro. Tá? Então, Exato. de automático, a tradição já é algo negativo, é algo inferior, ok? Agora, por quê? Porque a cabeça do mundo antigo, né, que limitava o poder, era a cabeça de dizer assim, olha, olhando para trás, vamos ver o que nós aprendemos, o que de melhor nós extraímos da experiência, né, e levá-la adiante. Né? Então, uma das coisas que o poder sempre vai combater é a tradição. Exato. É a visão histórica das pessoas, porque também, uma vez que as pessoas não mais olham para o passado, elas não se inserem mais em comunidades, né, em grupos, né? Elas se colocam como indivíduos. Exato. O que é extremamente benéfico para o poder. Não, e tem outra coisa, né? Existe essa imagem do futuro perfeito, né? E aí não importa se o poder acredita, né, ideologicamente nesse futuro perfeito, ou se ele acha que esse futuro perfeito, ou, né, futuro, se não perfeito, pelo menos assim, muito próximo da perfeição, né? Não importa se o dono do poder acredite nisso ou se utiliza isso como uma desculpa, né, como um pretexto para aumentar o poder. Mas o fato é o seguinte, né? O poder, né, o governante, né, que não esteja inovando, né, ele não tá fazendo com que a sociedade se mova em direção a esse futuro perfeito. Né? Então, por isso que ele é visto como um inepto. Ao passo que o governante, né, que finge, né, ou que acredita ou que finge acreditar, estar movendo a sociedade, né, a esse futuro perfeito, né, vai ser visto como uma pessoa progressiva, como uma pessoa boa, né, como uma pessoa democrática, né, como uma pessoa que acredita, né, no progresso, enfim, esse tipo de coisa. Então, é mais ou menos isso, mas o meu ponto principal é assim, que né, os governantes modernos, né, sejam eles, né, membro aí de uma burocracia em uma democracia, seja um presidente de uma democracia, seja um primeiro-ministro, seja um ditador autocrático, eles são essencialmente ditadores, né, e aí aqui eu estou utilizando a raiz da palavra ditador, né, que foi uma pessoa colocada no cargo para tomar atitudes rápidas, né, sem precisar levar em consideração as leis e os costumes. Né? Foi uma pessoa colocada no cargo para inovar. Né, pelo menos esse era o costume, né, na República Romana, esse era o significado do termo na República Romana. E agora, eu acho que também tem um ponto aqui que, ainda sobre esse tópico, que seria interessante a gente ver, é exatamente a ideia, né,
de que as ditaduras modernas, né, os regimes despóticos modernos, né, que começam desde as monarquias absolutistas, né, culminando nos regimes totalitários do século XX e século XXI, todos eles, né, independente da cor ideológica, têm esse aspecto em comum, né, um profundo desprezo para com a tradição, um profundo desprezo para o conhecimento prático formado pela experiência e aquilo que em inglês chama de common sense, né? E uma exaltação e divinização da razão que emana do poder, seja sob a forma de autoridade científica, seja sob a forma de autoridade técnica, seja sob a forma de autoridade político-ideológica, né? Então, um dos aspectos, por exemplo, que está aparecendo no contexto político hoje, né, que nós estamos vivendo no Brasil, do processo eleitoral, é que alguns dizem assim, não, a religião deve ser algo do âmbito privado, não se mistura política e religião. Quando todos os assuntos são politizados, mas o único que não pode ter papel político, né, é a religião. Ou seja, a sexualidade é politizada, as identidades étnicos e culturais são politizadas, os hábitos de consumo, todo tipo de estrutura de crença não tradicional devem ser reconhecidas, inclusive em ser fontes de direito e regulação, mas a religião não. A religião tem que ser, no máximo, uma coisa exercida em quatro paredes, sem grandes convicções, né? Por quê? Porque a religião, né, e valores associados a ela, como a tradição familiar, etc., são, né, as fontes, os canais pelos quais barreiras ao poder emergem e têm emergido, né, ao longo da história. E eu penso assim, Bertrand de Venel escreveu isso lá no início do século XX, durante, como a gente falou desde no primeiro episódio dessa série, né? Enquanto que ele fugia das perseguições na Segunda Guerra Mundial. E eu acho assim... Ele literalmente estava carregando o manuscrito enquanto estava correndo, atravessando a fronteira do país. Para não ser morto. Mas então, eu acho assim, que esse processo, ele está muito mais acelerado hoje do que naquela época do Bertrand de Venel, né? Quantas pessoas não veem justamente, né, a religião, a tradição, né, dessa forma, como superstições, como gostos pessoais, como gosto musical, né? Ou seja, é que nem gosto musical, né? Cada um tem o seu, né? Quando não entendem, né, o caráter, como o Bertrand de Venel fala, prático, né, ao longo da história, né, digamos assim, uma riqueza, né, humana construída, né, de maneira tão grandiosa para se descobrir, né, formas de convivência social, né, para se descobrir, né, conceitos universais que estejam acima, seja das nossas paixões e interesses individuais, como também das nossas diferenças sociais, né? Esse é o verdadeiro universalismo, né? Que se opõe a essa visão universalista que, na verdade, é relativista, né? Que o homem é a própria medida. E aí, qual vai ser o homem? Como C.S. Lewis, naquele ensaio que a gente analisou, demonstrou. Vai ser a vontade dos homens poderosos. Vai ser a medida para todas as coisas. Vai ser exatamente a vontade daquele que vai criar esse homem, modelar esse homem, né? Mas eu lembro assim... Como? Que tem os meios de manipulação dos demais. Exatamente. E... Pois é, uma coisa relacionada a isso, né, da religião não entra na vida política. Eu me lembro que no direito eu ouvia muito a frase, né, de que a moral e direito, né, não podem se tocar, são separadas, né. Assim, na época, né, era burro demais para perceber a contradição, embora 1 ou 2 anos depois eu acho que eu já tinha percebido o absurdo, né, 1 ou 2 anos depois da primeira vez que eu vi isso, eu acho que eu já tinha percebido o absurdo que é, mas assim, a própria escolha, né, do bem jurídico que tu vai proteger, né, tu vai proteger esse bem, né, tu vai proteger a vida, mas não vai proteger, sei lá, outra coisa. Isso é uma escolha moral, né? Não existe separação do direito e da moral. E outra coisa também, não existe uma separação, né? A separação que a gente faz entre vida privada e vida pública,
ela é uma separação ela é uma abstração, em certo sentido, né? Porque é claro que existe uma esfera privada e uma esfera pública, mas elas não são hermeticamente fechadas, né? Que não se tocam, assim. É óbvio que a vida pública influencia a vida privada e vice-versa, né? E é óbvio que políticas públicas que sejam completamente hostis à religião, né, vão impactar na vida privada também, né? Na vida privada das pessoas, né? Então, assim, não faz sentido dizer, né? A religião não pode existir na vida pública ou na política e religião não se separam, enfim. E que a família também é uma instituição privada. É. Ele vai falando de todos os casos, né, quando a autoridade patriarcal, e eu sei que esse é outro termo que foi completamente contaminado, né, como se fosse uma autoridade imposta, totalmente arbitrária, quando os exemplos históricos mostram que não é bem assim, né, como tudo no fenômeno sociais humano, ele tem várias facetas, né? Mas a gente vê que a modernidade, ela procura romper exatamente com essas duas coisas, né? Os laços familiares, que é de onde esse direito costumeiro surge, né? E a religião, né? Que é de onde o direito divino surge. Por quê? Porque esses são direitos que, uma vez que eles são adotados, eles são vistos como fixos, como superiores a todos, ricos, pobres, homens, mulheres, né? A todos estão submetidos a esse direito, né? E portanto, a autoridade, digamos assim, é exercida e é sofrida por todos. Né? E a modernidade nos faz crer que é justamente o contrário, que é o direito criado pelos homens, por uma assembleia, né, sob a forma de um texto escrito, que nós chamamos de Constituição, né, que vai barrar o poder, quando esse direito é o próprio poder que produz. Então, como é que o direito que é produzido pelo poder vai limitar o poder? Exatamente, né? Tem um capítulo interessante que a gente vai ler em algum outro episódio, mas que eu já dei uma folhada, que fala justamente isso, né? A única forma de limitar o poder, né, é colocando, assim, resistências exteriores ao poder, né? Como, por exemplo, como a gente mencionou aqui, a aristocracia, né? Tem outro capítulo que o Juvenal, que é, se eu não me engano, as origens aristocráticas da liberdade, que ele menciona, né, muito isso, mas isso fica para um próximo episódio. Mas assim, indo, né, agora então para o segundo ponto, para a segunda reflexão, a conclusão que eu chego, Lucas, e aí eu não sei se tu concorda comigo, mas a conclusão que eu chego é assim, eu acho que a gente sempre precisa de ambos, né? A gente sempre precisa de poderes intermediários que sirvam de resistência ao poder central, mas a gente precisa também, né, de um poder central. Assim, por que não, né? Assim, eu acho, né, faz sentido. Um poder central que tem a capacidade de nos proteger dos poderes intermediários quando esses acabam se tornando tirânicos, né? Quando esses poderes intermediários começam a agir de forma contrária ao bem comum, que pode muito bem acontecer, né? Nenhuma autoridade social é imaculada, né? Até mesmo a igreja pode se corromper, né? Então, na história, né, nós vemos então que em certo grau, o fortalecimento das monarquias foi sim benéfico para o povo, né? Naquele período lá anterior, né, no momento de formação dos estados nacionais, não no absolutismo, né? Porque de fato, assim, pacificou regiões que tinham conflitos intermináveis, assim, entre nobres. O rei protegia muitas vezes o camponês da tirania local, né? Disponibilizava a sua corte para recorrer, né? E demandar justiça, né? Mas o problema que eu vejo, né, é que na história do mundo ocidental, nos últimos 1000 anos, né, nós temos visto quase que exclusivamente a erosão, né, o completo esfacelamento, né, a destruição dessas autoridades intermediárias em detrimento de um poder central, né? E em um determinado momento da história, então, o poder central ele adquire uma força muito grande, uma força muito avassaladora, né? E no momento atual, a gente precisa tentar reconquistar esses poderes intermediários, né? Principalmente em frente à ameaça globalista, né? Olha que ironia, né? Muitas vezes eu disse no início, né, que poder central pode ser o poder central de uma cidade-estado grega às custas, né, em oposição ao poder dos clãs, né? Mas eu vejo que no cenário atual, né, o poder intermediário que a gente tem que tentar reforçar no cenário atual, na circunstância atual, é justamente o poder do Estado-nação, que era o poder, né, que
Que era o poder central, exatamente, em épocas passadas, e que era o poder que, se eu tivesse vivido em épocas passadas, provavelmente eu tentaria combater e pensasse da mesma forma, né? Não tem como saber se eu pensaria da mesma forma se eu nascesse há 300, 200 anos atrás, e que provavelmente eu tentaria combater. Mas eu acho que a lição que fica assim, né? E aí eu não sei se tu concorda. Como conservadores, né? Se é que dá para, né, se é tu concorde com esse rótulo, mas eu não tenho problema de me chamar de um conservador. Eu acho que a gente não pode ter fórmulas prontas, né? Em todas as circunstâncias a gente tem que apoiar o poder intermediário, ou em todas as circunstâncias a gente tem que apoiar o poder central, né? E muitas vezes esses poderes eles mudam, né? Muitas vezes o que é o poder central hoje é o intermediário em outra época e vice-versa, né? Por exemplo, acho que os grandes capitalistas, né, que poderiam ser o poder intermediário no passado, hoje fazem parte do poder central. Então, eu acho assim, a gente nunca pode ter fórmulas, né, abstratas, né? Claro, a gente tem que ter princípios, mas nunca fórmulas abstratas. A gente tem que sempre favorecer o poder central, sempre favorecer o poder intermediário. A gente tem que sempre analisar, né, o que é melhor, o que vai proteger de forma mais eficiente a liberdade, né, fornecer, né, zelar pelo bem comum, né, zelar por uma sociedade ordeira. Né? Eu acho que a gente tem que sempre, na circunstância concreta, tentar analisar o caso e aí tentar, né, pensar, vale, né, politicamente eu vou agir de que forma? Vou tentar ressuscitar as autoridades intermediárias. Não, as autoridades intermediárias estão muito opressoras, vou tentar fortalecer o poder central, etc. O que tu acha disso? Eu acho que, em parte, é correto, né? Mas, assim, o problema, ele comporta vários fatores. Eu acho que a questão central versus intermediário é uma das dimensões sobre as quais esse problema, que na verdade é uma equação multivariada, né, precisa ser pensado, né? De um lado, sim, né, você tem que achar de alguma forma um equilíbrio entre as duas coisas, né? Porque no exame histórico que o Bertrand Juvenel faz, né, sintético, mas muito muito denso, ele mostra isso, né, de que quando há abusos dos poderes intermediários, o poder central se aproveita disso justamente para ganhar mais poder, né? Uhum. Então, existe Mas aí aí, um jogo que eu não aí sei se é possível de equacioná-lo sem as outras variáveis. Quais são as outras variáveis? Essa última, né, do capítulo que eu resumi, que é sobre qual é a fonte do direito a qual a sociedade vai recorrer para dirimir, né, os seus conflitos, seja os conflitos particulares, seja os conflitos com as autoridades intermediárias ou centrais, né? Existe o outro elemento que ele fala também, né, que é o velho conflito, né? No fundo ele está, de certa forma, dando uma outra versão para o velho conflito igualdade versus liberdade, né? De que, de alguma forma, a promoção de uma igualdade leva a uma igualdade de servidão ao poder central, mas, ao mesmo tempo, uma liberdade completa, individual, também serve ao poder central, porque leva à atomização, né, dentro da sociedade. Então, são coisas que exercem outros problemas. E depois o próprio crescimento natural da sociedade, em termos de complexidade de grupos, de contatos culturais, né, que fica muito difícil nós imaginarmos, né, essa dose de localismo, né, que a liberdade, muitas vezes, ou melhor dizendo, o freio ao poder, muitas vezes exige, né? Então, eu acho que é uma equação, como eu disse, multivariada, né? Que aí eu entendo, em alguns momentos ali, um certo tom fatalista, né, do Bertrand Juvenal, né, de que se, por um lado, a tendência completa, né, que é a atomização da sociedade, né, e a submissão de todos a uma estatocracia, né, e que, na verdade, então, a gente só teria a transformação dessa estatocracia, né, mas o sistema permaneceria o mesmo, né, não seja completamente realizada, né, mas, ao mesmo tempo, também eu acho que, do outro lado, né, é como se a gente já tivesse aberto a caixa de Pandora, ou seja, os males foram soltos e agora não tem como voltar atrás,
né? E, de certa forma, nós estaríamos presos, né? Pelo menos naquilo que a gente pode perceber hoje, a reencenar esses ciclos, né? Os ciclos onde a sociedade entra em colapso, se regenera em pequenas comunidades, depois crescem civilizações jovens e processos ligados à pujança das civilizações jovens abrem caminho ao centralismo, ao racionalismo radical, crítico, enfim, né? Pelo menos eu acho que ainda não dá para a gente ter uma visão clara sobre aquilo que seria a conclusão desse problema, ao ponto que o próprio Bertrand de Venel, numa parte muito interessante, ele diz assim, olha, quando vocês me pedem, ele tá como se ele estivesse dizendo assim, quando vocês me pedem alguma solução para esse problema, né, é como vocês tivessem pedido para o químico, né, uma solução para o processo de degradação que ele está descrevendo ali, né, quando quando há uma reação química, né, ou seja, até agora não há nada que imagine que possa ser diferente, né? Porque a história humana tem sido essa. Ele começa, inclusive, esse livro dizendo isso. A história humana, né, essa parte, melhor dizendo, é a luta entre esses poderes, né? Esses poderes privados, sociais, né, com os poderes com P maiúsculo, né? Com P de poder maiúsculo, que é o poder político, governamental. Então, eu não sei, é muito difícil, né? A gente, porque é uma análise muito sofisticada que ele faz ali realmente, e tem articulações, né? As peças também, elas não são isoladas, né? Formam um sistema de interações, né? Local versus central, direito objetivo versus direito, ou direito objetivo barra natural versus direito subjetivo barra convencional, enfim, aristocracia versus estatocracia, povo, plebe, né, como ele também chama ali. Então, francamente, eu não sei se há, né, É interessante que ele faz, é bom ressaltar isso, né, que essa análise prescritiva que eu faço, né, essa sugestão, digamos assim, de como devemos agir nas circunstâncias concretas, ele não faz, né, ele só está realmente descrevendo o processo, né, desse conflito, dessa luta constante entre né, o poder central e os intermediários, a aliança do poder central com o povo, etc., né, e num tom bem pessimista, né, dizendo que no final, né, o que vai acabar, né, triunfando vai ser a igualdade de todos perante o soberano, né, uma igualdade na servidão e uma atomização completa da sociedade, né, mas assim, né, pensando e eu no acho que, elemento... de certa forma, né, principalmente nas cidades contemporâneas, a gente já chegou a Sim, isso, com né? certeza. Não talvez num estágio mais maduro que essa situação possa aparecer, mas eu acho que a gente está muito mais próximo dessa situação do que da outra que ele descreve, né, onde as pessoas têm um senso de comunidade, fortes valores que fazem elas desconfiarem, né, de qualquer projeto político de transformação e Não, inovação com social. certeza. Isso não tenha dúvida de que nós estamos nesse estágio, né? Principalmente nas grandes cidades, né? Principalmente nas grandes cidades progressistas, né? O que resta saber é se esse processo ele é um processo de um ponto A ao ponto B ou se é um pêndulo, né? Se nós estamos indo, né, na direção de um polo, de um pêndulo, e daqui a pouco, quando essa tendência, né, chegar ao seu limite, né, ela leva a novos problemas e reinicia o processo na outra direção. Isso é Mas aí nós já difícil. estamos adentrando a área da filosofia da história, né? Exatamente. Aí é complicado, né? É muito complicado. É muito complicado. Eu também não me acho capaz de fazer previsão, né? Realmente é difícil mesmo, né? Mas eu acho que o máximo que a gente pode dizer, de repente, né, em termos de ação prática, de prescrição, é tentar, assim, pensar no princípio da subsidiariedade, né? E sermos céticos em relação ao É, poder. exato. Não, claro, isso é óbvio, né? E as suas Muito promessas, ceticismo com né? relação ao poder. Exato, isso é muito óbvio e tentar, né, pensar no princípio da subsidiariedade, né? Como... Exatamente. Então é isso aí, né? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui com mais essa parte da série que nós estamos fazendo do livro do Bertrand de Venel, O Poder, a História Natural do Seu Crescimento. Eu acho que, espero que os nossos ouvintes passem a ler, a estudar esse livro,
compartilhar essa reflexão, que é muito oportuna para os tempos que nós estamos vivendo, cheio de promessas utópicas, né, e nos entregando mais distopia do que utopia. Então é isso. Espero vocês numa próxima vez. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Leiam essa obra, é muito boa. Não é uma leitura fácil, mas é uma leitura bem a recompensa é muito grande, né? Em termos de conhecimento, né? E é um aprendizado também muito bom também, em termos de teoria política e até mesmo teoria da história, né? Então, eu recomendo a todos esse livro e fiquem com Deus.